Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a BNCC. Aqui é o canal de História. Meu nome é Marco Antônio Silvestre, sou professor de História, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre competência e habilidade na BNCC. Fica conosco, se inscreve no nosso canal, isso ajuda muito, tá bom? Toca lá no sininho, curte, vai lá nos comentários, comenta, deixe sua opinião, compartilhe com seus amigos, compartilhe nosso canal, isso ajuda demais, pessoal. Pessoal, nós vamos falar agora sobre competência e habilidade na BNCC, tá bom? Olha só, competência e habilidade. Quando a gente começa a estudar a Base Nacional Comum Curricular, uma coisa aparece o tempo todo no documento, a ideia de competências e habilidades. Muita gente lê esses termos e acaba ficando um pouco confusa, porque elas parecem muito parecidas, mas dentro da BNCC, cada um tem um significado específico. E entender essa diferença é muito importante, né? Principalmente para quem está estudando para concurso público, na área da educação. Entenda, né? Primeiro vamos falar sobre o que é competência. Na BNCC, competência é entendida como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores para enfrentar situações na vida cotidiana. Ou seja, não basta apenas conhecer um conteúdo. O estudante precisa ser capaz de usar esse conhecimento na prática. Por exemplo, um aluno pode aprender vários conteúdos de história, mas a competência aparece quando ele consegue analisar um fato histórico, relacionar esse fato com o presente e refletir sobre a sociedade em que vive. Então, competência é algo mais amplo. Ela envolve formação intelectual, social e também ética. A própria BNCC estabelece 10 competências gerais que orientam toda a educação básica. Essas competências buscam formar estudantes capazes de pensar criticamente, utilizar a tecnologia de forma consciente, valorizar a cultura, dialogar com diferentes ideias e agir com responsabilidade na sociedade. Ou seja, a educação proposta pela BNCC não se limita apenas à transmissão de conteúdos. Ela busca desenvolver uma formação mais completa do estudante. Agora vamos entender o segundo conceito, que é o de habilidade. Enquanto a competência é algo mais amplo, a habilidade é mais específica. A habilidade indica que aquilo que o estudante deve desenvolver em determinada etapa da escolaridade. Por exemplo, interpretar um texto, identificar informações em um documento histórico, resolver um problema matemático ou analisar um fenômeno científico. Essas habilidades são organizadas dentro de cada área do conhecimento e distribuídas ao longo dos anos escolares. Na BNCC, as habilidades aparecem organizadas com códigos. Esses códigos indicam a etapa do ensino, o ano escolar e a área do conhecimento. Por exemplo, quando você vê um código relacionado ao ensino fundamental, ele pode indicar o ano em que determinada habilidade deve ser desenvolvida e a área que ela pertence, no caso. Isso ajuda os professores e os sistemas de ensino a organizar o trabalho pedagógico de forma mais clara. Então, podemos resumir da seguinte forma: a competência é algo mais amplo e ela está relacionada à formação geral do estudante. A habilidade é mais específica. Ela indica aquilo que o aluno deve aprender ou desenvolver em cada etapa da escolaridade. Essa organização ajuda a orientar o trabalho das escolas e dos professores.
A partir das competências e habilidades da BNCC, estados e municípios elaboram seus currículos adaptando o documento à realidade de cada região. Por isso é importante lembrar que a BNCC não é um currículo pronto, ela é uma referência nacional que orienta a construção dos currículos. Outro ponto importante é que essa organização dialoga com a estrutura da educação básica estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB define a organização geral da educação no país, enquanto a BNCC detalha as aprendizagens essenciais que os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica. Para quem está estudando para concurso público, compreender essa diferença entre competência e habilidade é fundamental. Muitas questões de prova exploram exatamente essa distinção. Às vezes a banca apresenta uma definição e pede que o candidato identifique se ela se refere à competência ou à habilidade. Quem não entende bem esses conceitos pode acabar se confundindo ou acabar se dando mal. Por isso, mais importante do que decorar o documento é compreender como ele está organizado. Nos próximos conteúdos, pessoal, a gente vai se aprofundar em outros pontos importantes da Base Nacional Comum Curricular, com a organização das áreas do conhecimento, os campos da experiência da educação infantil e a forma como as habilidades aparecem em cada etapa da educação básica. Tudo isso, olha só, tudo isso ajuda não apenas na prática docente, mas também na preparação para concursos na área da educação. Estudar educação é também compreender como as políticas educacionais organizam o ensino no país. E a BNCC hoje é uma das principais referências para entender esse processo. Então fica conosco, acompanhe nosso canal, não esqueça de se inscrever, compartilhe com seus amigos e vamos aprender mais, vamos passar em concursos, né? Nunca mais vamos errar essas perguntas em provas de concurso, tá bom? Vamos compreender o corpo da BNCC, né? Não só com perguntas e respostas, mas vamos entender o corpo inteiro da BNCC, o que é BNCC. Né? E vamos entrar depois em outros temas que caem em concurso, tá bom? Fica com a gente, né? Acompanhe nosso canal, né? Compartilhe com seus amigos, de novo, se inscreva, né? Isso ajuda demais, né? E fica com a gente, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Obrigado por ficar até aqui conosco. Valeu!